Graças a Deus. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez é um prazer estar aqui, cumprindo então o chamado do pastor Ivaldo, que nos escalou. Uma boa noite também especial aos irmãos de Vianópolis, que estão em conexão conosco nesta noite, e que eles possam receber das mesmas bênçãos espirituais que Deus nos dará nesta noite. Amém? Trago lembranças da família, lá para os lados de Bonfinópolis, vai tudo bem, graças a Deus. Criança sadia, esposa sadia e, graças a Deus, estamos seguindo a jornada. Amém? Nesta noite o nosso tema será o poder vivificador e nós vamos nos colocar de pé. A leitura foi anunciada em Romanos capítulo 8, Romanos 8, e nós vamos ler dois versículos, o versículo 10 e o versículo 11. Está escrito: E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oremos. Pai Celestial, graças te damos pela Tua palavra, e que esse mesmo Espírito Santo venha nesta noite vivificar estas Escrituras em nossos corações. Que nós tenhamos uma ocasião especial, um encontro especial com o Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Há um poder vivificador aguardando para possuir a igreja. Este poder vivificador, ele entra em cena quando tomamos determinadas atitudes diante da palavra de Deus. Como nós lemos aqui no versículo 11, e eu vou repetir: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, esse Espírito tem um poder vivificador. E nesta noite nós teremos uma simples meditação sobre o que é esse poder vivificador e o que ele faz e como fazemos para que ele entre em ação. Eu estou usando como base a mensagem Ao Nascer do Sol, poder vivificador. Irmão Brana pregou em 1965. Nós vamos iniciar falando aqui sobre as tradições e as doutrinas humanas produzidos pelos sistemas religiosos. Essa mensagem, Ao Nascer do Sol, é como uma bomba contra o sistema religioso. Ela foi pregada em 65, já o ministério do irmão Brana já bastante avançado, e o mundo denominacional já tinha rompido todos os laços com o profeta, e essa mensagem ela vem como uma bomba contra o sistema denominacional. Então, o nosso primeiro tópico será as tradições e as doutrinas. O irmão Brana falou um pouco sobre isso. Se alguém já teve a oportunidade, ou ao mesmo tempo a curiosidade, de ver algum debate religioso, ou ler, não é, algum debate religioso, teve esse desprazer de ver que o mundo religioso ele está sempre em briga, sempre em confusões por causa de doutrinas. Tal dia é santo, não tem nenhum dia santo, tal pessoa foi santa, e tem que guardar não sei o quê, determinados alimentos são proibidos. Então, o mundo religioso está em plena confusão e não é saudável que nós estejamos participando
dessas discussões, porque elas acabam não levando a lugar nenhum. Por outro lado, só aumentam a separação entre denominações. E o sistema religioso ele está nesse estado fragmentado, onde cada um construiu, o profeta diz, cada um construiu uma cerca, e ele não quer sair dessa cerca e está sempre atacando as doutrinas e as tradições do outro sistema, que lá no fundo eles surgiram da mesma raiz. E o irmão Branham criticou duramente esse estado, porque o povo de Deus deveria ser um povo unido. Ao invés disso, o que nós vemos hoje é um povo completamente separado. Isso entre evangélicos e, pior ainda, entre evangélicos e os católicos, que há uma separação ainda mais profunda. Só o que se vê no sistema denominacional, no sistema religioso, é separação, cisão. É por isso que eles são organizações. Eles não são organismo, não é uma unidade, mas é um sistema humano fragmentado. E o irmão Branham disse que essas discussões, além de aumentar a separação entre sistemas, elas desviam um pouco do foco principal da vida cristã. Porque tudo bem discorrer acerca de alguns tópicos doutrinários da Bíblia, sobre se algum dia é santo, se algum dia deveria ser guardado ou não. A questão é que a discussão fica somente nisto e as pessoas dentro do sistema se perdem do verdadeiro foco que deve ser a vida cristã. E foi justamente aí que o irmão Branham fez uma dura crítica a este sistema. Ele estava falando sobre essas discussões, dias santos, tradições, cerimônias, e ele diz assim no parágrafo 22 da mensagem ao nascer do sol: que quantidade de diferentes doutrinas se põe a discutir se devem neste dia ou naquele, ou deve ser no dia de sábado ou no primeiro dia da semana. Todas estas coisas não são nada mais que tradições. Qual dia da semana guardar? Quantas vezes no ano deve ser praticada a Santa Ceia? Em qual dia deve ser feita a Santa Ceia? Tudo isto são tradições. De que benefício lhe seriam essas coisas, por exemplo, se celebra Quaresma ou não? Sabemos, os católicos celebram a Quaresma, que é um período em que eles não comem carne. Qual benefício isso traria se não tivesse uma vida vivida por trás dessa tradição? Veja o que o irmão Branham fala. De que benefício seriam estas coisas, por exemplo, se celebra Quaresma ou não, se não tem vida em si mesmo? É apenas uma celebração da qual não há contra, mas a verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado o tema principal. Essa é a crítica do irmão Branham contra o sistema religioso. Ele cria tradições, cria doutrinas e segue cabalmente essas doutrinas, mas deixa de lado o tema principal. E qual será esse tema principal? O irmão Branham responde adiante. A Satanás não importa quão religioso você seja ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Se você passa por alto esta vida, então de maneira alguma vai ressuscitar. Não importa quão religioso, ou quão bom, ou quantas igrejas tenha pertencido, ou a quantas pertencerá. Satanás não se importa com qual dia da semana você está guardando. É verdade, nós temos o costume de guardar o domingo, mas isso não é um mandamento. Nós fazemos isso para honrar. Guardamos esse dia em memória à ressurreição de Cristo. Sabemos que ninguém iria para o inferno por não guardar o dia de domingo. Não é uma tradição, é algo que nós fazemos em memória à ressurreição. Agora, o que se faz, o que o irmão Branham diz que é o problema,
é as pessoas ficarem só nessa discussão de qual dia é santo, qual dia não é, o que pode comer e o que não pode, mas se esquecem do tema principal do cristianismo. Esse é o grande problema. Agora, só para os irmãos entenderem a diferença entre o sistema religioso e o cristianismo propriamente dito, nós podemos pegar o exemplo de Abraão. Um religioso, olhando para Abraão, ele poderia dizer várias coisas, elogiar a fé de Abraão, dizer de cor e salteado toda a história de Abraão, como se tivesse decorado aquilo da Bíblia, mas ele conta aquilo como se fosse um relato. Agora, um cristão genuíno, quando fala de Abraão, ele já mostra que o seu maior desejo é ter uma fé como a fé de Abraão. O seu maior desejo é o de poder sacrificar tudo o que ele tem para Deus, como fez Abraão. É aí que está a diferença. Um religioso, ele sabe muito bem contar a história de Abraão, mas um cristão genuíno, ele quer ser como Abraão. É aí que mora a diferença, irmão, entre ser só um religioso e ser um cristão. É porque para ser cristão você tem que viver como viveu Abraão. De nada adianta uma mulher religiosa saber a história de Sara, fazer elogios para Sara, escrever poemas sobre Sara, ou até mesmo dramatizar uma peça sobre Sara. Tudo isto é bom, diz o irmão Brana. O irmão Brana elogiava quem fazia estas coisas, mas não é o foco, não é o bastante. O foco deve ser viver uma vida como Sara viveu. Isto é uma verdadeira cristã genuína. Todas estas coisas são boas, o irmão Brana dizia. Tradições são uma boa coisa. Cerimônias são uma boa coisa. Guardar determinados dias em memória a Cristo, por causa do Evangelho, são boas coisas, mas esse não é o foco. E o sistema religioso está sempre perdendo foco nessas doutrinas menores e deixando de lado o principal. No parágrafo 53, o irmão Brana diz: agora, a essência da mensagem que foi enviada foi esta: ele tem ressuscitado entre os mortos. Esta foi a mensagem que foi entregue para os apóstolos. Depois que Cristo ressuscitou, esse foi o chamado Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Quais são as boas novas? Cristo ressuscitou. Então, esta era a mensagem. E nós, como seus beneficiários, os que temos compartilhado da sua ressurreição, estamos recebendo os benefícios dessa bênção, ao provar ao mundo que ele vive. Novamente, o verdadeiro cristianismo é aquele que você pratica diariamente na sua vida, provando para o mundo que Cristo vive. Não é só colocar o seu nome numa lista. Não é ir lá na sua rede social e escrever qual é a sua religião, mas sim uma vida vivida, um testemunho contínuo e diário, provando para o mundo que Cristo vive. Nós, como seus beneficiários, somos beneficiários da ressurreição. Nós não podemos fazer com palavras somente. De nada vale um testemunho só de palavras. Não podemos fazer por meio de uma tradição, ou de um costume, ou até mesmo de uma doutrina. Somente refletimos aquilo que estamos anunciando. Eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas a Cristo hoje em dia. Irmão, a nossa obrigação como cristãos é estar guiando as pessoas para Cristo. Irmão Brana diz: eu temo que somos muitos os que não estamos guiando as pessoas para Cristo hoje em dia. As estamos guiando para alguma igreja, para alguma teoria, mas temos que guiá-las a Cristo. Muitas vezes nós mesmos cometemos esse erro.
Nossa função não é guiar ninguém para o tabernáculo da fé. A nossa função não é guiar ninguém para a mensagem. Nossa função é guiar as pessoas para Jesus Cristo. Esta é a nossa função, não para uma igreja, não para um pastor, não para um sistema, não para um nome, mas para Jesus Cristo. Agora, nós temos fé que Jesus está nesta mensagem, então ela é o caminho por onde guiamos as pessoas. Mas não se esqueça, o seu papel é guiar as pessoas a Cristo. Ele é o único, sim, Ele é o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E se o Espírito Santo que vive em você... E se o Espírito que vive em você está morto, e você é ungido com a vida que estava em Cristo, a tal vida se encontra em você. Se esse espírito humano já morreu, esse espírito, essa natureza herdada dos pais, quando ele morre, e então o Espírito Santo nos vivifica, então nós temos a vida de Cristo. É isso que o irmão Branham está dizendo. Então, você é cristão na medida em que o seu testemunho se aproxima de Cristo. Nunca se esqueça disso. Porque hoje as coisas vão ficando cada vez mais longe da verdade. Então, às vezes as pessoas hoje pensam que você é cristão na medida em que o seu cabelo é grande. Você é cristão na medida em que suas roupas são longas. Você é cristão na medida em que coloca um adesivo no seu carro, dizendo Jesus Cristo, ou alguma coisa assim. Você é cristão na medida em que doa o seu dinheiro para a igreja. Isso está muito longe da verdade. Você é cristão, você é cristã na medida em que a sua vida se aproxima de Cristo. É isso que nós estamos buscando. Este é o foco que o sistema religioso perdeu. Não está mais se buscando uma vida mais próxima possível do testemunho de Cristo, mas antes estão perdendo tempo discutindo doutrinas, tradições e dogmas. Essa é a crítica do irmão Branham. E hoje nós estamos vendo religiões dentro da mensagem. Tem religiões dentro da mensagem que defendem que o irmão Branham vai ressuscitar primeiro e tantas outras coisas, né? Não nos cabe a nós aprofundarmos nisso. Mas tem religiões dentro da mensagem, tem sistemas religiosos dentro da mensagem. Agora, qual que é o centro? O centro é saber que nós devemos guiar as pessoas a Cristo e que a nossa vida deve refletir a vida de Cristo. Irmão, mantenha-se nisso e você não vai errar em momento nenhum. Mantenha-se no centro do caminho. Por que pregar o Evangelho? Jesus foi crucificado há mais de 2000 anos atrás. E desde então esse tal de Evangelho tem sido pregado. Por quê? Hoje nós mesmos nos denominamos como evangélicos, né? Tem essas duas categorias, ou é católico ou é evangélico. Então nessa divisão nós seríamos também evangélicos. Evangélico é aquele que defende o Evangelho. E qual é o Evangelho? Cristo vive. Este é o Evangelho principal. Agora, por que pregá-lo? Tudo bem que Cristo vive, mas qual é o motivo disto ser o grande tema das nossas vidas? Por que Cristo vive? Porque se Cristo vive, é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É por isso, esse é o motivo, que somos cristãos. É por isso que seguimos a Cristo e é por isso que pregamos o Evangelho. É porque Cristo vive. E se Ele vive, nós também viveremos, participando da mesma ressurreição que Ele. Agora, a sua ressurreição nos inclui. Parágrafo 61, o irmão Branham diz: o seu Espírito trouxe de novo a sua própria vida à terra. Quando Jesus foi crucificado, o seu corpo humano morreu, começou a se decompor,
Assim que a morte entra no organismo, ele começa a se decompor. Assim que a vida sai, a morte entra. Mas o seu espírito trouxe de novo sua própria vida à terra. Se o Espírito de Deus levantou a Cristo, o corpo ungido, e se esse mesmo Espírito ungiu em tal forma esse corpo, quando essa semente caiu na terra, isto simplesmente não podia lhe permitir que ele repousasse ali, morto. O Espírito vivificador de Jesus não permitiu que o seu corpo ficasse ali morto na sepultura. Isto simplesmente não podia lhe permitir que repousasse ali. Não. O vivificou e o levantou. Se esse mesmo Espírito, pelas mesmas obras, pelo mesmo poder, pelos mesmos sinais, mora em você, então também te levantará. Glória a Deus. Te levantará. Nós somos participantes da ressurreição de Jesus, quando temos a mesma classe de espírito em nós. Porque por mais que a ciência esperneie, por mais que o homem trabalhe, se sacrifique, ele nunca vai resolver o problema da morte. Que o homem foi feito para viver para sempre. Mas a morte foi dada como punição pelo pecado. E o homem não consegue lidar com ela, não se conforma com ela. Cada sinal de envelhecimento, cada ruga, cada dor que vem, é um sinal de que ela está vindo. E o homem simplesmente não consegue aceitar a ideia da morte. Mas nós temos já a solução para a morte, porque somos participantes da ressurreição de Cristo. É demasiadamente simples, como dizia o profeta. Agora passamos para o tema sobre a mecânica e a dinâmica, onde o profeta agora começa a se aproximar desse poder vivificador. O que é vivificar? Vivificar é trazer vida, trazer a vida novamente. É como que ressuscitar. O sistema religioso está de uma forma amortecida. Não tem vida mais em si mesmo. A única solução para isso seria vivificar novamente esse sistema, o que não é possível porque eles abandonaram o Espírito Santo. Agora, o irmão Brana traz esse tema sobre mecânica e dinâmica para mostrar como esse poder vivificador entra em cena. Ele faz uma comparação, conta na verdade, faz um exemplo, como que se duas pessoas encomendassem 2 Cadillacs, naquela época os Cadillacs eram os veículos mais cobiçados, né, ali nos Estados Unidos. O irmão Brana diz, suponha que 2 pessoas encomendem ali 2 Cadillacs, com todos os opcionais, todo o conforto possível, o estofamento dos bancos de um couro de máxima qualidade, os tapetes macios, o volante ali feito de cerâmica para não esquentar nas mãos, para ser leve ao toque, incrustado de diamantes ali por dentro, uma coisa muito luxuosa, com os melhores pneus que poderia haver. Irmão Brana diz, essas 2 pessoas podem ir encomendar esses carros, buscar eles na fábrica, para fazer uma longa viagem nos Estados Unidos, e os 2 colocam nos veículos a gasolina da maior qualidade, com maior poder de combustão, mas um dos veículos vem com defeito de fábrica que ele não pode produzir a faísca. Irmão Brana diz, não importa se você encha o seu tanque de gasolina, se ele não tiver a faísca, será como se você tivesse abastecido o carro com água. Será o mesmo efeito, porque a gasolina não faz nada se não tiver uma faísca para incendiar. Uma pessoa pode até argumentar, mas o poder está na gasolina. Mas esse poder só é liberado quando há a faísca.
Então, o irmão Brana diz: gasolina sem faísca vale tanto quanto um galão de água. Aquele carro não vai andar. Ele traz então essa analogia. A faísca é como o Espírito Santo e a gasolina é como a palavra, o poder. No parágrafo 71, ele diz assim: nós temos dado muita importância para a mecânica. Temos dado muita importância para a aparência do veículo. Temos dado muita importância para o estofamento, para a pintura, para as rodas. Em outras palavras, para a aparência exterior do veículo. E para a mecânica, né? Investimos muito no motor e no câmbio e injeção eletrônica e tudo mais. Nós estamos dando muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja, para manifestar que Cristo, em verdade, para manifestar que isto, em verdade, é gasolina e trazê-lo ao cumprimento. Para manifestar o poder da gasolina é preciso, então, uma faísca para manifestar. Né? Pode ser que encontre uma lata de gasolina, porém pode ser água também. Vê você? A única prova disto está em comunicar-lhe a vida, e então só assim provará se é gasolina ou não. E você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação? Isto é como quando o motor está falhando. Deste modo, porá a perder a máquina ao encher-se de carvão. As duas coisas não vão dar certo. Você ter uma máquina perfeita, mas sem gasolina, ela não vai funcionar. Mas você ter a gasolina mais perfeita do mundo com uma máquina que não produz faísca, também não vai funcionar. A dinâmica e a mecânica não funcionam sem a outra. É o que o profeta está dizendo. Porém, eu estou tão contente, porque há um poder com força de 10.000 octanos, a palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la. Esse é o poder de 10.000 octanos, um poder de altíssima combustão que Deus nos deixou, a sua palavra e o Espírito Santo para incendiá-la. É preciso os dois. E assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem ou uma mulher, ou mesmo igreja, e assim dar a força para esse Cadillac, para que ele possa caminhar sobre o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia do Pentecostes, mostrando que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A única coisa que vai fazer esta igreja se locomover em direção ao rapto é a mecânica e a dinâmica funcionando juntas. A mecânica está na palavra. A palavra tem esse poder de combustão, de fazer a noiva ir avante. Mas para ativar este poder é necessário o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo os homens fazem coisas terríveis dizendo que estão cumprindo a palavra de Deus. O homem é capaz de matar, dizendo que está defendendo a palavra de Deus. Entre outras atrocidades. Sem o Espírito Santo para incendiá-la, ela não pode levar a igreja adiante. Vai simplesmente terminar como está o mundo religioso, fragmentado. Mas com o Espírito Santo, aí você tem a gasolina e a faísca. A mecânica e a dinâmica funcionando juntas, e é por isso que a noiva progride. Ela vai adiante. Não é verdade que a cada culto nós sentimos que a nossa fé está aumentando, o nosso conhecimento está aumentando, a nossa relação com Deus está aumentando? Não é verdade que a cada encontro nós sentimos que o poder de Deus está maior em nosso meio? Que nós estamos mais perto de Deus? Isso é porque nós temos a mecânica e a dinâmica. É a gasolina encontrando a faísca, e aí acontece a combustão que está levando a igreja ao encontro de Cristo. É o que o irmão Branco está dizendo. Uma parte precisa da outra. É claro que nós devemos nunca menosprezar um lado, né?
Dizer, eu quero só a faísca. Sem gasolina você não vai a lugar nenhum. Ou dizer, eu quero toda a gasolina do mundo, mas sem a faísca aquilo não serve para nada. Dê o seu melhor para Deus e busque a mecânica e busque a dinâmica. Leia, ore, vigie, e você está buscando as duas coisas que precisa para seguir adiante. Não fique à beira do caminho sem gasolina, não é? Sem o combustível. Parágrafo 76. Não importa quão perfeita seja a mecânica. Muitas vezes nós vemos sistemas eclesiásticos perfeitamente arrumados, né? Perfeitamente organizados, com uma mecânica impecável. Todos doutores em divindade, todos eles sabem encontrar a palavra canivete na Bíblia. O problema é viver o que a Bíblia ensina. Então, não importa o quão perfeita seja a dinâmica ou a mecânica, isto não se moverá até que a dinâmica chegue. E quando chegar a dinâmica, a faísca fará contato com o poder da gasolina, e quando isto faz explosão, produz a combustão. E a combustão faz com que tudo se ponha em movimento, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Essa é a ressurreição. Esse é o verdadeiro poder de Deus, a mecânica com a dinâmica. É isso que nós devemos estar preocupados, em buscar os dois. Buscar o conhecimento da palavra e a fé do Espírito Santo para colocá-la em ação em nossas vidas. Quando você junta a palavra de Deus com uma ação, é aí onde você vai experimentar o poder de Deus funcionando. Por exemplo, se você está enfermo, basta você unir Isaías 53, ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pegue esta mecânica e junte com a dinâmica de oração, a dinâmica de um joelho dobrado no chão diante de Deus. Junte esta mecânica com essa dinâmica, isto vai produzir a cura da enfermidade. É preciso uma ação nossa também. A Bíblia sozinha nunca vai fazer nenhum milagre. Se você pega a mensagem, o sinal, e lê ela inteira, mas fica por isso mesmo, você só tem a mecânica ali. Mas quando você lê toda a mensagem, o sinal, e decide fazer uma limpeza na sua vida e na sua casa, aí você está juntando a mecânica com a dinâmica. Você pegou a mecânica da palavra e colocou esta faísca do Espírito Santo de dizer, eu vou limpar a minha vida. Isto é uma combustão acontecendo. Isso te deixa mais perto de Deus. O irmão Brana contou aquele testemunho da criação dos esquilos, e aquilo era mecânica, era a palavra. E aí Hatmuser entrou com a parte dela, que era dinâmica. A faísca do Espírito Santo saiu dela e disse, isto é a pura verdade. Esta foi a faísca. Quando a faísca atingiu a gasolina, irmãos, o irmão Brano disse para ela, peça o que você quiser que eu te darei agora. Mecânica junto com a dinâmica. Ela colocou as duas coisas juntas. O irmão Brano entregou a palavra e ela entregou a fé. Juntou as duas e deu a combustão. Quero a conversão dos meus 2 filhos. E os teve imediatamente. Exemplos nós temos, irmãos. O que falta é colocar a coisa em prática. Palavra, ensinamento, tudo isso nós temos. O que falta é a nossa faísca. É colocar a coisa em funcionamento. É dizer, não, o que eu ouvi esta noite, eu vou lutar para praticar. O que eu aprendi nesta manhã, nessa escola dominical, eu vou lutar para praticar, eu vou melhorar nesse aspecto. Eu vou pôr um vigia nesta brecha. É assim que as coisas acontecem. Parágrafo 77. Note bem, é o Espírito que vivifica, é a faísca que produz o fogo, não é a gasolina que produz o fogo.
mas é a faísca que acende a gasolina. Vê você? Sem mim nada podeis fazer, porém comigo podeis fazer todas as coisas. Sem Jesus, você não pode fazer nada, mas com Jesus, todas as coisas são possíveis. Graças a Deus. Tem você Jesus em sua vida? Tem você Jesus em sua casa? Então você pode fazer todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Então lembre-se, sem Ele nada pode ser feito, mas com Ele tudo é possível. Ele é a palavra, é o Pai vivendo. Assim como o Pai me tem enviado, eu também vos envio, Jesus diz para os apóstolos. Assim como o Pai me tem ascendido e me tem induzido a fazer as coisas que eu faço, pois somente faço as coisas que agradam a Deus. E assim como Ele me tem enviado, assim também eu vos envio. Irmãos, isso não foi só para os apóstolos. Nós sabemos que o livro de Atos é um dos livros do Novo Testamento, o único que não termina com amém. Nós somos ensinados, ele não terminou com amém, porque ele continua sendo escrito pela igreja. A igreja continua os Atos dos Apóstolos. Aquele livro não é para ter acabado aqui na Bíblia, lá 1000 e tantos anos atrás. Ele deve continuar hoje. Através de quem? Qual é a boca que Deus tem hoje, a não ser a minha e a sua? Quais são os olhos de Deus neste mundo, a não ser os meus e os seus? Quais são as mãos de Deus nesse mundo, a não ser as minhas e as suas? E o que nós estamos fazendo com a única boca que Deus tem para usar, com os únicos olhos que Deus tem para olhar, com as únicas mãos que Deus tem para usar nesse mundo? O que estamos fazendo com este corpo que deveria ser o tabernáculo do Espírito Santo? Reflita. Como você está usando este corpo que deveria ser o tabernáculo do Espírito Santo? As palavras que você fala através desta boca, esta boca deveria ser consagrada para o Espírito Santo usar. Os olhos, o que você olha com seus olhos, esses olhos deveriam ser consagrados para o Espírito Santo usar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Precisa disso para haver esse poder vivificador. Consagração, santificação. Então, Ele me tem enviado, assim como Ele me tem enviado, assim também eu vos envio. Nós somos enviados por Jesus Cristo. Onde quer que nós vamos, estamos lá enviados por Jesus Cristo. Ele te viu lá no seu trabalho e te colocou lá por um propósito, para você mostrar ao mundo que Ele vive. Ele nos viu. Então, é a mesma mecânica e se necessita da mesma dinâmica para fazê-la funcionar. A mecânica é a mesma. A palavra que nós temos hoje é a mesma palavra que os nossos irmãos lá da igreja primitiva, lá do Pentecostes tiveram. É a mesma mecânica, então precisa da mesma dinâmica para colocá-la em ação. Exige o batismo com o Espírito Santo. A dinâmica tomará o seu lugar. Paulo disse: o Evangelho não veio somente em palavras, somente em gasolina, mas em faísca para fazê-la mover. Assim foi como nos veio. Então aqui nós terminamos essa parte sobre mecânica e dinâmica. Sabendo que a palavra, a mecânica sem a faísca, não pode produzir nada. Não produz explosão, não produz combustão. Essa Bíblia tem que ser lida e tem que ser vivida. O que Billy Paul disse, que ficou muito gravado, né, para todos nós. Um cristão lê sua Bíblia e ora todos os dias. E o irmão Branham tantas vezes disse esta mesma coisa, né?
Esta Bíblia, irmão, tem que ser lida e tem que ser vivida. Esta é a gasolina com a faísca. Só assim você progride. Quantas vezes você vê aquele irmão à beira do caminho, prostrado, das duas uma, ou faltou a gasolina ou faltou a faísca. Ou ele não se alimentou, ou ele não jogou a sua ação, a faísca, sobre aquilo que ele aprendeu. Então esta é a receita. E exemplos nós temos vários. Basta aplicar. Entrando agora no nosso último tópico, sobre a vivificação. Mantendo ainda neste assunto sobre o poder vivificador, vamos ver agora como vai ser esta vivificação. A palavra vivificar significa trazer à vida. Se uma coisa tem que ser trazida à vida, é porque ela estava morta. E os nossos corpos estavam mortos em pecado. Por isso eles precisam ser vivificados pelo Espírito. Porque o pecado é morte. Mas quando o Espírito vivifica esse corpo, então ele já é parte da eternidade. No parágrafo 78, o irmão Brana diz: o mesmo Espírito que levantou a ele é o mesmo Espírito que vivifica ao verdadeiro crente a vida eterna. O irmão Brana mostra um cenário muito bonito. Lá no Jardim do Éden, Eva foi feita não a partir de terra de novo. Ela foi feita a partir de uma costela de Adão. Deus primeiro criou Adão completo, usando terra, barro. Mas então, quando foi criar Eva, ele não fez outro monte de barro ali. Ele retirou o material de Adão, material genético de Adão. A mesma carne, os mesmos ossos, para formar a noiva. A noiva é feita do mesmo material do noivo. A noiva do Senhor Jesus Cristo tem o mesmo material do Senhor Jesus Cristo. Isto é a mecânica. A mecânica que estava nele está em nós hoje. E quando Deus então soprou o espírito de vida sobre Eva, ele não criou outro espírito para colocar nela, não. Ele pegou uma parte do espírito de Adão, a parte feminina do espírito de Adão, e colocou em Eva. Então, não só a carne dela era a mesma de Adão, o espírito dela também era o mesmo espírito de Adão. Não só a mecânica da noiva é a mesma do noivo, mas o Espírito Santo que está em nós é o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. Isto é maravilhoso. A mecânica e a dinâmica que locomovem a igreja saíram de Jesus. São as mesmas que estavam nele. E é por isso que a coisa progride, avança. No parágrafo 98. Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, a palavra, ou seja, a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará o seu corpo mortal. Então lembre-se, o seu corpo mortal, mortificado pelo pecado, tem que ser vivificado pela palavra. Esta vivificará o seu corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois, enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais, em caminho da morte, o Espírito vivificou esses corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber, jogar, cometer adultério e todas estas coisas, este mesmo Espírito foi vivificado. Ele morreu e você agora está ressuscitado. É aqui onde a conversão, aqui onde a vida cristã gera uma mudança na pessoa. Esse é o poder vivificador que está prometido aqui em Romanos 8, 11, que nós lemos.
esse poder vivificador vem sobre o cristão e gera nele uma mudança. Que mudança é esta? A vivificação é pegar aquilo que estava morto no pecado e trazer de volta a vida na palavra de Deus. Então veja, o irmão Brana diz, aquele espírito que em uma ocasião se deleitava em beber, jogar, cometer adultérios e todas essas coisas, aquele espírito que se lambuzava no pecado, quando ele é vivificado, ele torna a viver para a palavra de Deus. Ele se torna parte desta palavra enquanto ele vive ela. Nós vemos aquela mulher que estava para ser apedrejada, teve um encontro com Jesus, naquele momento ele disse, vai, não peques mais, ele vivificou o espírito dela, e daquele momento em diante ela não pecou mais, ela se tornou uma seguidora de Jesus. É assim que nós devemos agir, o Espírito Santo tem que nos vivificar do pecado. Os vícios, aquilo que toma o nosso tempo, que entristece a nossa alma, entristece o Espírito Santo. Irmão Brana diz, quando nós pecamos, o Espírito Santo alça voo do nosso coração. Irmãos, e que experiência terrível é você refletir e pensar, parece que o Espírito Santo alçou o voo do meu coração. Não há nada mais desesperador do que você sentir a ausência do Espírito Santo. Isso acontece quando você fere o Espírito com um pecado, com uma iniquidade, ou estando num lugar onde não deveria estar, conversando com uma pessoa com quem não deveria estar conversando. Nesses momentos você pode estar ferindo o Espírito Santo e fazendo ele alçar voo. E como é que ele vai nos vivificar? Se nós estivermos sempre espantando ele. Ele vivificou o seu corpo mortal. Então o seu corpo é templo da dinâmica. O seu corpo é templo da dinâmica. Por quê? Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Desde antes da fundação do mundo, você é parte desta mecânica. Os que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro tiveram seus nomes lá antes da fundação do mundo. Estavam na mente de Deus antes dele criar as coisas. Você é parte disto. Você é parte dessa mecânica. Muito antes desse mundo existir, você já estava nos pensamentos de Deus. É tão estranho nós pensarmos que uma criatura tão insignificante quanto eu estar nos planos de Deus, nos planos eternos de Deus. A nossa alma é eterna. Você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação para a palavra. Esta é a vivificação. A pessoa será arrebatada de um sistema religioso morto para uma palavra viva. Lembre-se da mulher samaritana, estava ali naquele poço furado por Jacó. Então Jesus chegou e disse que daria para ela uma nova água. Ela disse, não, mas esta água aqui é boa. Jacó furou este poço, o gado dele bebeu deste poço. Esta água é boa. Irmão Brana diz, é como que uma água denominacional. Ela mata a sede. Eu venho aqui a minha vida toda e ela tem matado a minha sede. Jesus disse, eu vou te dar uma água que você vai beber dela uma vez por todas e nunca mais terá sede. Irmão Brana diz, quando ela encontrou esta fonte de águas vivas, ela abandonou aquela cisterna denominacional para sempre. Ela abandonou aquele sistema morto, porque ela encontrou uma fonte que flui águas vivas. Na mensagem Cisternas Rotas, o irmão Brana diz, uma fonte de águas vivas, ela se limpa. É a água mais pura que existe, porque ela está sempre fluindo para fora. Não tem impurezas no fundo dela, porque ela sempre está fluindo, ao contrário de uma cisterna,
rota, que é aquela água parada e ali se prolifera todo tipo de germes. Irmão, você não faz parte de uma cisterna rota. Você está aqui bebendo de fontes vivas, águas limpas da palavra de Deus, vindas diretamente do trono de Deus. É o Espírito Santo falando conosco. Então, você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação para a palavra. 129. E assim você tem potencialmente o penhor, ou seja, tem entrado no tempo de espera. Porém, quando recebe a dinâmica, você é vivificado do mortal para o imortal. Quando você recebe a dinâmica, você é vivificado do mortal para o imortal. Isso faz com que o corpo completo se sujeite à palavra. E aí nós voltamos aos olhos, à boca, às mãos. Quando o poder vivificador vivifica este espírito, este corpo, então todo o seu corpo se torna sujeito à palavra. Todo o seu corpo. O fará portar-se diferente. Que coisa! O fará portar-se diferente. Você atuará e viverá diferente, e o fará completamente diferente. Esse poder vivificador transforma a pessoa. Ela deixa aqueles maus hábitos, aqueles vícios, aqueles pecados, e começa a viver uma vida que dia a dia aproxima mais ela do testemunho de Cristo. Esse é o testemunho da vivificação. Agora veja só no parágrafo 140. Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, ó aleluia, também vivificará o seu corpo mortal, lhe fará fazer coisas que não fazia antes. Eles estavam cheios do poder vivificador. Vê você? O seu corpo já não está sujeito ao pecado, nem aos mesmos desejos. O seu corpo não está sujeito ao pecado. Essas duas coisas acontecem quando a pessoa recebe esse poder vivificador. Ela para de fazer coisas que fazia antes e começa a fazer coisas que não fazia antes. Ela para de fumar, de beber, de se prostituir e de repente começa a meditar na palavra de Deus, começa a ouvir hinos ungidos, começa a ler a Bíblia, começa a ler as mensagens, começa a orar, coisas que não fazia antes. E começa a fazer isto naturalmente. O Espírito trabalhando dentro dela, gera uma sede e ela vai e faz. Naturalmente. Parágrafo 145 para nós encerrarmos. Ele levantou a Cristo do sepulcro e agora vive em vocês e tem vivificado seus corpos mortais em direção à sua presença. Você o reconhece e já não é uma ave de carniça como o corvo. Vocês são águias. Já não desejam as coisas do mundo porque são filhos e filhas de Deus. Estão fazendo festa ao redor da fonte, a qual o mundo não conhece nada. Estão comendo do maná escondido, do qual o mundo nem sequer sabe que existe, porquanto você é uma águia, e tem sido vivificado a tal altura, onde isto pode ser alçado, onde isto pode ser alcançado. Você não pode alcançá-la daqui de baixo, tem que subir aqui em cima, e tem que ser vivificado para poder ser levantado até aqui. Quem recebe esse poder vivificador, então vive como uma legítima águia de Deus. O irmão Brana chegou a ver um cenário de um esquilo que saiu e começou a murmurar ali,
E o irmão Branham achou que aquele esquilo estava agitado por causa da presença dele. Mas ele começou a observar em redor e viu que ali havia uma águia. O esquilo estava agitado por causa da águia. A presença da águia, irmãos, ela vai agitar os animais rasteiros. A presença da águia vai agitar os esquilos. É natural que isso aconteça. E aquele esquilo todo agitado, então, protestando ali contra a presença da águia, o irmão Branham ficou esperando para ver a reação dela. Ele ficou esperando para ver se ela ia dar um grito de volta, se ela ia partir para cima do esquilo e estraçalhar ele em pedaços. Ele ficou observando. Mas o que a águia fez? Olhou para cima, ajeitou bem suas asas e alçou um voo e sumiu do campo de vista daquele esquilo. E o irmão Branham ficou maravilhado. E é isso que o Filho de Deus faz. Às vezes Satanás vem com algum esquilo, murmurando ali em redor e reclamando e tentando fazer algum alvoroço. E o cristão, ele simplesmente não entra naquele espírito. Ele não responde à altura, ele não se rebaixa ao nível, ele simplesmente alça voo para longe, porque a águia foi feita para as altitudes elevadas. Ela é feita para chegar a lugares onde um corvo nunca sonhou em estar. Ela tem uma estrutura adequada para isto. Então esta é a nossa mensagem final nesta noite. Viva como uma águia. Você que recebeu este poder vivificador em sua vida, viva como uma águia. Viva nas altitudes do Espírito, da graça. Deixe os esquilos aqui embaixo, deixe os murmúrios. E viva como a águia nas altitudes espirituais, tendo companheirismo em torno da palavra de Deus. Amém? Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor nosso Deus, grande e maravilhosa é a Tua graça por falar conosco palavras tão maravilhosas. Sempre que nos aproximamos com a devida reverência, o Senhor nos presenteia com a Tua palavra pura, que nos repreende em alguns pontos, mas sabemos que o Senhor repreende a todos quanto ama. Por isso, graças Te damos, porque nessa noite o Senhor nos animou, o Senhor nos repreendeu, mas isto é para o nosso bem também. Nos repreendeu para que vivamos uma vida mais dedicada ao Evangelho, uma vida mais próxima do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, que o Senhor possa acrescentar nossa fé. Dá-nos mais do Teu Espírito para tomar o controle dos nossos corpos, para vencermos este pecado que tão de perto nos rodeia, as tentações de dia e de noite que vêm contra nós, tentando manchar o nosso testemunho. Que o Teu Espírito Santo possa, cada dia, tomar o controle, ó Deus, para vencermos este pecado. Manda sobre a Tua igreja este poder vivificador, para colocar em prática a Tua palavra, vencendo, Senhor, estes vícios, estas coisas imundas, e progredindo para o alvo da nossa suprema vocação. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por todas as bênçãos desta noite. Se há algum irmão que esteve intercedendo em favor de alguém, algum irmão, ó Pai, necessitado de cura, seja aqui, seja em Vianópolis, alguém que tenha acompanhado, eu creio, ó Pai, de todo o meu coração, que a Tua mão de cura divina já tem visitado. A Sua palavra foi exposta, agora falta somente a faísca para colocá-la em execução. E assim foi com a cura, assim foi com a vitória, assim foi com a libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarde a cada um no retorno aos seus lares e nos guarde, ó Deus, na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Conexões. Aqui temos a lista dos irmãos que acompanharam conosco. Irmã Isis, Conceição, Wesley e Bruno. Fazenda
Olaria, em Silvânia, Deus os abençoe, Deus já vos abençoou. Gideones, Eliane, Micael e Micaele, em Leopoldo de Bulhões, Deus os abençoe. Geraldo e Selma, na Fazenda Santana, e mais 9 conexões não identificadas. Levantemos nossas mãos, digamos: Deus vos abençoe, cada um dos nossos irmãos que talvez não puderam estar, e os que nos assistiram à distância, que Deus continue dando esta fome e sede pela palavra de Deus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Abençoe mais um ao outro e até a próxima, se Deus assim permitir.